importante se preocupar com o básico. O que seria o básico? Uma alimentação balanceada. O que significa uma alimentação balanceada? Que a maioria das pessoas, ela pode comer a sua sobremesa, pode ter ali o seu pedacinho de pecado. Ali, um bolo de cenoura, pão de queijo. De maneira equilibrada, né? Principalmente aquela pessoa que não está em regime de tratamento de peso, algo assim. Então, o importante é a gente saber adequar as quantidades. Então, as principais refeições, né? Ali o café, almoço e janta, você comer bem, nas quantidades adequadas, com as porções adequadas, né? Uma alimentação colorida, fazer atividade física. Então, na maioria das pessoas, se você obedecer isso que é o básico, né? Ali, aquela questão da pirâmide alimentar, você não vai ter grandes problemas de saúde. Não acho interessante para ninguém querer comer 10 ovos ao dia sem conversar com um especialista, né? Eu acho que perfis específicos de pessoas talvez não tenham grandes problemas, mas é interessante conversar com um especialista antes de fazer esse tipo de problema, Senão esse pode tipo de gerar abordagem. se a pessoa não procura, às vezes pode gerar outro problema, né? Porque assim... Então, às vezes ele fica tolerante à lactose, portanto, tá bebendo leite demais, né? Ou comendo ovo demais, pode gerar outra alergia na pessoa. Eu acho que assim, a grande questão é a alimentação ela tem que ter um objetivo, né? Então, se você tiver uma alimentação balanceada, colorida... Igual você já falou disso também, né? Então, assim, não adianta ficar com extremismos alimentares ou terrorismo alimentar. Comer não é sobre isso. Inclusive, parte da questão sobre comer é sobre o prazer social, é sobre o prazer gustativo, né? Então, isso também é sobre comer. Comer é obter prazer, né? Já ouviu falar do termo xixi claro? Xixi claro. Que as pessoas entram às vezes na farmácia, compram lá 50 potes de vitamina. Muito bom. Tomando e tal. Aí, a gente realmente precisa disso? Ou só o arroz com feijão, entre aspas, né? Resolve a comida do... Igual você falou, eu acho que já falou até... Você entrou no assunto aí que você falou que é o básico já resolveria, né? Sim. Se as pessoas fizessem bem feito o básico. Sim. Né? Eu acho que as pessoas estão muito preocupadas em suplementação e pouco preocupadas em alimentação. Assim. A suplementação, como o próprio nome diz, é aquilo que vem depois da alimentação. E a suplementação, ela tem que ter um objetivo muito específico. Então, eventualmente, eu preciso de um suplemento. Não é que a gente não precisa. Os suplementos, eles podem ter o seu papel, mas é importante você usar o suplemento quando ele for necessário, né? Seja um suplemento de proteína, whey protein, creatina, vitamina D, ômega 3, seja o polivitamínico mesmo, que eu acho que é talvez o suplemento mais amplamente empregado de maneira desnecessária. Mesmo? Porque a maioria das pessoas não precisa de um polivitamínico. Elas precisam comer melhor. O que seria um polivitamínico? Seria o comprimido de vitaminas. Né? Tá aqui B2, B3 e tal, que vem, isso, que vem um monte de vitaminas. Muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas não precisam daquilo, né? Aquela vitamina, na verdade, não é necessária, né? E é o que você falou, o xixi caro, né? Você vai eliminar essas vitaminas que você está tomando e vai fazer um xixi cheio de vitaminas. Então, assim, sem muito objetivo. Você está gastando R$100 lá e faz um xixi de R$10. Exatamente. E aí você pensa, aquilo que você gastou naquele comprimido, naquele potinho de vitaminas, né? Quantas frutas aquilo não daria, né? Que seriam muito mais saudáveis, né? Por terem fibras. Vai voltar tudo que ele falou. É a pessoa com preguiça de descascar. Assim, a gente sabe da questão do tempo, né?
Ontem à noite eu tava com meu filhinho, com o Noah, 2 aninhos. Sentei na cozinha, eu e ele, minha esposa tinha no supermercado. Eu peguei a maçã e fui descascando e eu comia. Que delícia! Aí ele ficou olhando assim, peguei e dei pra ele, começou a comer comigo. Eu acho que é esse tipo de hábito que a gente precisa estimular. Cara, tem que fazer isso, não adianta, né? Fome de emoção. O que você me fala aí? Realmente tem... A pessoa come porque tá estressado mesmo? Sim. Isso realmente tem... Quando vai no nutrólogo, tem algumas coisas que você indica pra pessoa dar uma regulada? Tem. Né? Porque realmente, quando a gente tá, às vezes, estressado, tem pessoa que esconde tudo na comida, né? Tem. A gente tem esse perfil de paciente que tem esse comer emocional, né? Por quê? Aquilo que eu falei, a comida dá prazer. É bom, cara. Nossa, a gente sabe disso, né? A gente come uma comida gostosa, mas a gente precisa tomar cuidado com esse prazer da comida. Porque muitas vezes o paciente vai recorrer àquele petisco, né? É aquele paciente petiscador que gosta de ficar sempre colocando algo na boca. Eu não como muito, não, mas toda hora tá lá. Exatamente. Quando no final do beliscador, né? E aí, esse paciente... Mas é um tipo de perfil mesmo. Tá lá comendo. Não, só provar. Prova tudo. Mas a gente tem isso documentado. É mesmo? Que é o paciente beliscador. E esse engorda mais do que se um comer certinho na hora certa? Não é nem que engorda mais. É que muitas vezes ele foge da abordagem clássica e aí, às vezes, ele não responde bem ao tratamento clássico. Aí você tem que ter uma abordagem específica para esse tipo de paciente. Mas sim... Às vezes para curar o estresse também, a pessoa faz isso, né? Sim. Muitas vezes a gente precisa tratar a ansiedade do paciente, né? Que é uma doença que pode levar a comprometer o tratamento da obesidade, digamos assim. Então, muitas vezes, tratando a ansiedade, o paciente... ele recorre menos à comida como prazer imediato emocional. Então, essa questão da comida como prazer, né, de atacar da fome emocional, isso é muito bem documentado. Hoje em dia, a gente já tem os perfis, o estudo de perfis de pacientes obesos, né? Então, a gente sabe que a gente não tem um perfil único de obeso. Você tem o obeso compulsivo, você tem o obeso beliscador. Então, a gente conseguiu mapear, né? E isso é interessante para desenvolver um tratamento mais personalizado. Então, sim, o comer emocional é algo muito bem documentado. E com certeza, o maior dos pacientes que vai, você tem que conversar com umas 3, 4 vezes para ele poder soltar que ele faz isso. Assim... De cara, ele não vai falar. Né? Não é muito fácil identificar esses pormenores, né? A gente tem questionários, né? Fala, não, como pouco. Realmente, come pouco porque já beliscou tanto que não tá dando hora de comer. Justamente. Sem fome, né? Então, assim, muitas vezes precisa de um profissional mais atento, seja um nutricionista mais atento, um nutrólogo mais atento, um endócrino mais atento. Uma pergunta aqui, William, as pessoas que a gente, numa certa idade, não engorda nem a pau. Uhum. Eu lembro quando até os meus 26, 28 anos, eu era magro. Uhum. Só que depois dos 26, 27 em diante, parece que é muito mais difícil você perder peso. É muito mais difícil, parece que a digestão vai ficando mais lenta. Isso é verdade ou é mito? Em partes é verdade. O nosso metabolismo, ele desacelera, vamos colocar assim. Então, a gente perde... ação metabólica, né? Com o decorrer dos anos. Isso é muito mais relevante em idosos. Mas, em partes, existe uma questão social também. Que eu acho que se você imaginar quando você era mais novo, você vai ver que você tinha uma vida mais ativa, provavelmente. Muito mais. Então, isso tem a ver, em partes... com a questão social. Então, os pacientes mais jovens geralmente estão mais ativos, né? É claro que os pacientes idosos, eles têm um metabolismo realmente mais lento, né?
Existe uma questão hormonal que é muito relevante, principalmente nas mulheres, na menopausa. Mas eu diria que não é uma resposta única, clara, pela idade, né? A gente não pode imputar tudo pela idade. Mas uma boa parte, sim. Principalmente as mulheres na menopausa.